Eram 3 da manhã de segunda-feira quando Vikram e Bhavana finalmente voltaram para o pátio de casa, que ficava atrás da cafeteria. Os dois pareciam bêbados. Assim que entraram, Anusha saiu das sombras, fervendo de raiva. Sem perder tempo, foi para cima deles. E aí, pessoal? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, temos mais uma história real e chocante que vai te deixar de queixo caído. Dessa vez, vamos até Krinanagar, uma cidade no estado de Bengala Ocidental, na Índia. Apesar de ser um lugar conhecido por suas ricas plantações de arroz, juta e vegetais, e também pelo incrível artesanato em argila e cerâmica, a história de hoje não tem nada a ver com essa beleza toda. O que aconteceu lá foi muito mais sombrio. Vamos falar sobre um jovem que, pressionado pelas dificuldades financeiras e pela família, acabou tomando um caminho perturbador. Em busca de dinheiro, ele se envolveu em um acordo sinistro com uma viúva mais velha, e fez coisas que ninguém jamais poderia imaginar. O que realmente aconteceu? Como tudo isso chegou a esse ponto? Fica com a gente, porque vamos mergulhar fundo nesse caso arrepiante e revelar todos os detalhes. Bora lá! Antes de tudo, já sabe, né? Dá aquela força. Curte, comenta e se inscreve. E se curtir a história, compartilha com os amigos. Tenho certeza de que você não vai querer perder essa. Agora, vamos direto ao ponto. A nossa história começa com Bhavana, uma jovem que cresceu na cidade de Bardama, um lugar famoso por seus campos de arroz e plantações. Sua família era muito rica, dona de várias terras. Ou seja, Bhavana sempre teve uma vida confortável. Mas tudo mudou quando ela completou 18 anos. Foi nessa idade que ela decidiu se casar, e o pior, contra a vontade do pai. E por que o pai dela não aprovava o casamento? Porque Bhavana já estava grávida. O problema é que o velho tinha razão em desconfiar. O marido dela não prestava. Preguiçoso, não queria saber de trabalhar e vivia apenas com a mesada que os sogros davam. Quando o sogro pedia ajuda na plantação, ele sempre inventava uma desculpa nova para escapar. Até que, um dia, simplesmente sumiu. Deixou Bhavana sozinha, com o bebê nos braços, e nunca mais apareceu. Mas Bhavana não se deixou abalar. Assumiu os negócios da família, tocou as plantações sozinha e fez a fortuna da família crescer ainda mais. Ela se mostrou uma mulher forte, trabalhadora e determinada. Só que Aishwarya, sua filha, não seguiu o exemplo da mãe. Diferente de Bhavana, Aishwarya nunca se interessou pelos negócios da família. Ela só queria saber de sair, passear e curtir a vida com os amigos. Quando a mãe tentou convencê-la a fazer faculdade, a resposta foi direta. Pra quê? No fim das contas, eu vou ser só dona de casa mesmo. O comportamento de Aishwarya dava muita dor de cabeça para Bhavana. A filha desaparecia por dias sem avisar ninguém e, quando voltava, dizia que estava viajando com o namorado. E foi exatamente esse namorado que virou a vida dela de cabeça para baixo. Em 2014, Aishwarya disse à mãe que queria se casar com ele. O nome do rapaz era Govin, um cara 4 anos mais velho, sem emprego, sem dinheiro e de uma família cheia de dificuldades. Bhavana não gostou nada da ideia, mas no fim acabou cedendo. E adivinha? Ela teve que bancar o casamento todo. Sim, porque Govin não tinha um tostão furado. O casamento demorou para acontecer por causa de várias brigas e discussões, mas Bhavana só cedeu quando descobriu que a filha já estava grávida. A essa altura, Bhavana já estava cansada. Era como se a história estivesse se repetindo. Depois de um tempo, Govin perdeu o emprego e Bhavana tentou ajudar. Ela ofereceu um cargo na plantação, achando que ele poderia finalmente fazer algo útil. No começo, ele até aceitou, mas logo perdeu o interesse. Começou a aparecer só para ficar sentado no gazebo ou dar voltas pela cidade no carro da fazenda. E trabalhar que é bom, nada. A coisa ficou ainda pior quando ele recebeu dinheiro para comprar fertilizantes e gastou tudo com bebida e jogo. No fim das contas, Govin se cansou de fingir que trabalhava e anunciou que queria se mudar para Krinanagar, onde, segundo ele, teria mais oportunidades. No final de maio de 2016, depois do nascimento do filho, Aishwarya e Govin fizeram as malas e partiram para Krinanagar.
Eles estavam confiantes de que dariam conta da vida por lá, mas o dinheiro que Bhavana deu não durou nem 4 meses. Tudo foi gasto com aluguel, comida e outras despesas, e Govin continuava desempregado. O que ele fazia o dia todo? Nada de útil. Passava as horas jogando no celular e torrando a internet. A situação foi ficando cada vez mais crítica, a ponto de não terem mais dinheiro nem para comer direito. Os sogros tentaram convencer o casal a voltar para Bardhaman, onde pelo menos teriam um teto e comida garantidos. Mas Govin bateu o pé e se recusou. Ele preferia passar fome a admitir que tinha falhado. E foi então que, em novembro de 2016, ele teve uma ideia brilhante. Govin convenceu Aishwarya a pedir dinheiro para os pais dela para abrir uma cafeteria. Segundo ele, fazer café era seu talento natural e ele sempre teve paixão pelo negócio. Aishwarya, que sempre acreditou no marido, caiu no papo e foi atrás da mãe. Bhavana, claro, não gostou nada da ideia, mas depois de muita insistência, acabou emprestando uma quantia considerável. Com o dinheiro, Govin alugou um ponto na Krinanagar City Road, comprou equipamentos e contratou 2 funcionários. Ele estava animado, achando que sua vida de empresário estava apenas começando. Mas não deu certo. A verdade é que ele não tinha a menor ideia de como administrar um negócio. Confiou demais nos funcionários, fez péssimas escolhas, e em menos de um ano, o negócio começou a afundar. Os equipamentos quebraram, os clientes sumiram e, no fim, Govin ficou sozinho na administração do lugar. O problema? Ele não sabia como resolver nada. O estoque de café foi acabando, as contas começaram a acumular e, em vez de reinvestir na cafeteria, ele gastava o pouco dinheiro que entrava com as despesas de casa. Desesperado, ele pediu para Aishwarya implorar mais dinheiro para Bhavana, dizendo que precisava reconstruir a cafeteria. Mas dessa vez, a sogra não caiu nessa. E foi então que ela decidiu agir pessoalmente. Determinada a resolver a situação, Bhavana viajou de Bardhaman até Krinanagar. Ela deixou a fazenda sob os cuidados de um parente e assumiu a responsabilidade de salvar o negócio. Mas ela não estava lá só para consertar a cafeteria. Ela queria ensinar Govin a ser um homem de verdade. A primeira coisa que ela fez foi comprar o terreno onde ficava a cafeteria e construir uma casa no local, para que Aishwarya e os netos tivessem um lugar seguro para viver. Depois, contratou novos baristas, gente competente e, segundo ela, bonitos também. Govin foi colocado de volta no comando, mas agora sob a supervisão rígida da sogra. Ele não gostou da ideia, mas teve que admitir que trabalhar com café era algo que realmente gostava. Com Bhavana no controle, as coisas começaram a mudar. Ela reorganizou o negócio, melhorou o atendimento e transformou a cafeteria em um dos pontos mais badalados da cidade. O lugar virou o queridinho da juventude, um espaço perfeito para encontros e reuniões. Enquanto isso, em janeiro de 2020, Aishwarya deu à luz o segundo filho, e Bhavana passou a dividir seu tempo entre cuidar dos netos e administrar o café. Mas o que ninguém esperava era que a vida amorosa dela também fosse mudar. Mesmo aos 50 anos, Bhavana começou um novo capítulo em sua vida. Ela conheceu Sameer, um viúvo de 46 anos que trabalhava como distribuidor de grãos de café. O tempo que passavam juntos no café logo virou algo mais especial. Pela primeira vez em décadas, Bhavana se permitiu sentir algo novo. Com Sameer ao seu lado, um lado mais leve e brincalhão de Bhavana começou a aparecer. Ela até pediu para o filho dar dicas de estilo. Queria aprender a se vestir com confiança para sua idade. Aishwarya achou isso tudo hilário, mas também emocionante. Depois de tanto tempo cuidando de todo mundo, era a vez de Bhavana ser feliz. E assim, depois de anos de desafios e sacrifícios, ela finalmente começou a viver para si mesma. À medida que Bhavana ficava mais radiante a cada dia, seu charme não passava despercebido. Ela virou uma espécie de celebridade no bairro. Os homens que passavam perto da cafeteria viviam enchendo ela de elogios, alguns sinceros, outros só de brincadeira. E ela adorava a atenção. Até uma ida simples ao mercado, carregando uma sacola de legumes, era motivo para alguém soltar um comentário atrevido. Bhavana se sentia no topo do mundo, uma mulher impressionante e bem-sucedida, admirada não só pela beleza, mas também pela independência financeira. Mas em maio de 2020,
A pandemia chegou e a situação econômica apertou para todo mundo. Krinanagar não escapou, e a cafeteria de Bhavana também sentiu o baque. Muitos setores da economia sofreram, mas Bhavana se adaptou rápido. Ela criou um serviço de entrega para manter as vendas. A receita não era mais a mesma de antes, mas dava para cobrir os custos e manter o negócio funcionando. Enquanto isso, os vizinhos dela, como Vikram e a esposa Anusha, estavam passando por dificuldades. Vikram tinha sido demitido da fábrica de cerâmica onde trabalhava, e Anusha, que trabalhava numa loja de roupas num shopping próximo, teve o salário reduzido por causa da queda no movimento do lugar. Com dívidas acumulando com vários vizinhos, Vikram e a esposa foram até Bhavana perguntar se ele poderia trabalhar na cafeteria em qualquer função, qualquer uma, desde que desse para ganhar um dinheiro. No começo, Bhavana não gostou muito da ideia. Ela argumentou que Vikram não tinha experiência e temia que ele acabasse sendo mais um problema do que uma ajuda. Pagar alguém que talvez não fizesse um bom trabalho só aumentaria as despesas dela. Mas as coisas tomaram um rumo diferente. Bhavana não conseguiu ignorar o sorriso caloroso, os olhos penetrantes e o físico bem definido de Vikram. Havia algo nos músculos tonificados dele que fazia o coração dela acelerar. No fim, ela cedeu e o contratou como representante de atendimento ao cliente na cafeteria. Com o passar dos dias e semanas, Bhavana foi perdendo o interesse no namorado, Sameer. Ela começou a achá-lo chato e sem graça, velho demais e que não combinava mais com ela. Em vez disso, ela se viu atraída por Vikram. Bhavana até o transformou em seu motorista particular, usando a desculpa de que queria explorar Krinanagar com mais detalhes. Para onde quer que ela pedisse para ir, Vikram a levava sem questionar. Para ele, o trabalho era mais do que só dinheiro, era para sustentar a esposa e os filhos, pagar as dívidas e manter a chefe feliz. Mas ser o motorista de Bhavana era só o começo. Logo, ela começou a tratar Vikram como seu assistente pessoal, passando todo tipo de tarefa para ele. Fosse para fazer recados ou atender aos seus caprichos, Vikram nunca recusava. O lema dele era simples: o que deixar a chefe feliz. Desde que a esposa e os filhos pudessem comer, ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Bhavana, que agora curtia demais a companhia de Vikram, sempre pedia para ele parar o carro no meio do caminho para uma pausa rápida. Essas paradas, no entanto, não eram para tomar café ou passear. Eram para massagens. No início, Vikram achava que isso fazia parte do trabalho e, como Bhavana sempre dava uma gorjeta generosa, ele não se importava. Mas essas massagens rápidas foram gradualmente virando sessões mais longas e particulares. Em pouco tempo, Vikram se viu passando madrugadas em pousadas, atendendo a todas as necessidades de Bhavana. Toda essa situação começou a afetar Anusha. Ela quase não via mais o marido, Vikram, na cafeteria, e ele sempre chegava em casa tarde da noite, ou só de madrugada. Quando ela perguntava, Vikram dava respostas vagas, dizendo que estava comprando suprimentos para a cafeteria, levando a senhora Bhavana para fazer recados ou visitando um cliente distante para distribuir cupons de desconto. Anusha não queria discutir com ele depois dos longos dias, então só aceitava. Mas, no fundo, ela estava desconfiada. Chegou a se perguntar se ele tinha abandonado a cafeteria ou, pior, se estava saindo com outra mulher. Numa manhã de domingo, no começo de julho de 2020, Vikram se aprontou para sair pro trabalho. Anusha, que tinha o dia de folga, questionou: "Domingo não é feriado? Por que você tá trabalhando?" Ele respondeu casualmente: "A senhora Bhavana precisa que eu a leve para comprar uma bolsa." Anusha franziu a testa e perguntou: "Uma bolsa? Você não disse que estava comprando uma bolsa ontem?" Vikram, claramente irritado, disse: "Não sei que bolsa é essa. Eu só faço o que mandam. Afinal, sou um funcionário." O tom debochado dele só aumentou as suspeitas dela. Vikram saiu às 10 da manhã, mas às 15 horas ainda não tinha voltado. Anusha, sem conseguir se livrar das dúvidas, foi até a cafeteria e perguntou a Govin se ele tinha visto o marido. Govin deu uma risadinha e disse: "É normal seu marido andar por aí com ela. Se não voltarem até às 21 horas, provavelmente foram para uma pousada de novo." O comentário deixou Anusha furiosa e com ciúmes. Ela tentou ligar para Vikram várias vezes, mas ele não atendia.
Mandou mensagens no SMS e no WhatsApp, mas nenhuma foi lida. Ao cair da noite, ela estava desesperada. Anusha decidiu ir até a casa de Aishwarya e exigir saber onde estava a mãe dela, Bhavana. Mas Aishwarya não fazia ideia, já que Bhavana não tinha mencionado os planos. Só às 22 horas alguém finalmente atendeu o telefone de Vikram. Para o choque de Anusha, era Bhavana do outro lado. Em vez de explicar, Bhavana repreendeu, gritando: "Seu marido está trabalhando. Não o perturbe." E desligou o telefone antes que Anusha pudesse responder. Eram 3 da manhã de segunda-feira quando Vikram e Bhavana finalmente voltaram para o pátio de casa, que ficava atrás da cafeteria. Os dois pareciam bêbados. Assim que entraram, Anusha saiu das sombras, fervendo de raiva. Sem perder tempo, foi para cima deles. Bhavana, sem demonstrar um pingo de medo, respondeu com frieza: "Seu marido trabalha assim para garantir que você e seus filhos tenham o que comer." Aquilo foi a gota d'água. Dominada pelo ódio, Anusha sacou um cortador de frutas que tinha escondido e partiu para cima de Bhavana. Vikram tentou intervir, mas também acabou ferido no meio do caos. A confusão foi tão grande que acordou os vizinhos. Entre eles, Govin e Aishwarya, que correram para separar a briga. No fim, Bhavana e Vikram foram levados às pressas para o hospital, enquanto Anusha foi contida e levada direto para a delegacia. 2 dias depois, Bhavana não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Vikram conseguiu sobreviver. O choque do crime abalou toda a vizinhança. Durante a investigação, a verdade começou a vir à tona. Baseado no depoimento de Vikram, descobriram que, desde que ele começou a trabalhar para a avó de Bhavana, acabou se envolvendo com ela de um jeito que ia além do profissional. Mas, segundo ele, aquilo nunca foi amor. Foi sobrevivência. A pandemia tinha ferrado com tudo. Trabalho, quase impossível de achar. A lojinha da esposa ia de mal a pior, vendendo pouco e com salário atrasado direto. As contas só aumentavam, o aluguel apertava, e ele simplesmente não via saída. Foi aí que a avó de Bhavana virou uma espécie de salvação, oferecendo emprego e um salário que mantinha tudo de pé. Ele insistiu que nunca quis trair a esposa, que suas escolhas foram movidas pelo desespero. Disse que tentou encontrar outro emprego, mas a crise tinha quebrado tudo. Depois, pediu desculpas para a família, admitindo que suas atitudes tinham causado um escândalo e machucado as pessoas que ele mais amava. Enquanto isso, desde que foi presa, Anusha quase não fala. Só diz que quer voltar para casa e ficar com o marido. Admitiu que foi tomada pelo ciúme e pela raiva quando descobriu a verdade. Vikram não estava só trabalhando na cafeteria, mas também passava o dia cuidando da avó de Bhavana. E aí, tudo fez sentido para ela. Ele chegava em casa exausto, distante. Desde que começou aquele emprego, mal olhava para ela. Sempre que ela tentava se aproximar, ele dizia estar muito cansado ou fraco demais. O advogado de Anusha argumentou que aquilo foi um momento de surto, um impulso incontrolável motivado pela dor e pela traição. Para ela, a verdadeira culpada era a mulher idosa, que, em sua visão, roubou seu marido. O advogado ainda afirmou que a avó de Bhavana era manipuladora e autoritária, tratando Vikram como se ele fosse propriedade dela. Mas as acusações não pararam por aí. Anusha e seu advogado também tentaram jogar a culpa nos filhos de Bhavana, Aishwarya e Govin, dizendo que eles sabiam de tudo e simplesmente ignoraram. Os irmãos, claro, não aceitaram calados. Disseram que nunca souberam exatamente o que a mãe e Vikram faziam quando sumiam por horas. Afinal, os dois sempre mentiram sobre onde estavam. Desde o começo, Anusha sabia que não tinha escapatória. A avó de Bhavana tinha morrido, e a justiça não pegaria leve com ela. Mas tudo ficou ainda pior quando o promotor apareceu com provas mostrando que o ataque não foi só um impulso no calor do momento, foi planejado. Com isso, o destino dela parecia selado. A esperança foi se esvaindo, até que ela simplesmente parou de lutar. Então, quando o advogado de Nathan sugeriu que eles tentassem jogar parte da culpa em Vikram, Anusha recusou na hora. Mas não foi por pena, longe disso. Seu único pensamento era o filho. Alguém precisava cuidar dele, e apesar de tudo, ela ainda achava que Vikram era a melhor opção. Ele sempre foi próximo do menino, e mesmo com os avós por perto,
ela acreditava que ninguém faria esse papel melhor do que o próprio pai. O julgamento de Anusha se arrastou por meses, empacado por causa da pandemia, até que finalmente aconteceu, em março de 2021, no Tribunal Superior de Krinanagar. No final, veio o veredito: culpada. O juiz determinou que ela premeditou o ataque e preparou uma arma com a intenção de matar a avó de Bhavana. A sentença: prisão perpétua. Corta para janeiro de 2022. Krinanagar começou a sussurrar que Vikram tinha deixado o filho com os pais de Anusha, dizendo que ia para Bangkok procurar trabalho. Mas 2 meses depois, ele apareceu no centro de detenção para visitar Anusha. E o motivo não tinha nada a ver com o emprego. Ele queria o divórcio. Sem rodeios, ele disse que não aguentava mais ficar sozinho. Queria ser livre, sem responsabilidades, sem amarras. Precisava de espaço para refletir sobre a própria vida. Com o coração pesado, Anusha aceitou. Assinou os papéis, pensando que, talvez, aquilo fosse mesmo melhor para Vikram. Mas menos de uma semana depois, seus pais descobriram a verdade. Vikram já tinha se casado novamente. A tal fase de introspecção não passava de uma mentira. Revoltados, os pais de Anusha não esconderam a indignação. Para eles, Vikram deveria ter sido honesto desde o começo, pedido o divórcio de uma vez, sem essa encenação toda. Que lições podemos aprender com essa história?